Pessoal, Pai Senhor, tudo bem com vocês? Domingo abençoado para vocês nesse domingo. O canal tá fazendo daqui a pouco aí 8 anos, né? São 7 anos de canal, desde setembro de 2018 que o canal tá aí. Eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre algumas coisas que estão no meu coração acerca do canal. Ter um canal no YouTube não é algo fácil, né? O canal aqui ele começou como... E eu sou muito grato a Deus pelo canal, mas o canal ele começou como um desabafo, né? E aí eu passei por um divórcio em 2018, todo mundo sabe a história. Ela está detalhada no livro, no e-book, que eu vou lançar esse mês, mas já falei diversas vezes aqui no canal. E aí, como um desabafo, viralizou, porque tem muita gente passando por divórcio, por separação, o canal ele começou assim. E aí ele pegou muita visualização, cresceu muito no primeiro mês, no primeiro ano, né? Só que as coisas no YouTube elas oscilam, tá? Não dá para espiritualizar muito, oscila demais. Deus me levou a viver numa dependência, né? A monetização veio depois como uma consequência até de palavras que o Senhor me deu, dizendo que me sustentaria através do canal, e tem sido uma bênção. Mas é um trabalho também, é um ministério, é um trabalho. Eu sou o produtor, eu sou o editor, eu sou o pregador. O pregador ali é 10%. Por incrível que pareça, é 10%. Que quando eu gravo um vídeo, o vídeo de 10 minutos. Para gravar esse vídeo de 10 minutos, meus irmãos, vocês não têm noção, tá? Assim, envolve muita coisa, porque envolve algoritmo, envolve estudar, não só a palavra, eu tenho que estudar sobre o YouTube, eu tenho que estudar o tempo, título, retenção, monetização, público-alvo, eu tenho que estudar formato de vídeo. Por exemplo, a câmera que eu uso, uma Image S800, eu tenho que saber se eu vou botar em 4K ou não. Se eu abro uma live e tiver em 4K e não tiver em 1080, a live pode dar delay, aí eu tenho que sincronizar o áudio com a imagem no OBS. Se eu não sincronizar, eu vou falar e vocês vão ver eu falando, e aí eu vou falar e vai fazer. É uma coisa de bênção, não é uma coisa de doido, é uma coisa de bênção. Então, acaba sendo, de certa forma, um trabalho, é um ministério, é um ofício, né? E quando você trabalha em casa, né, esse aqui é meu estúdio, né? Eu vou mostrar para vocês, eu vou virar aqui, ó, né? Então, quando você trabalha em casa, ali é a minha câmera, o meu notebook, a luzinha que né? E aqui o microfone, tá um pouco bagunçado, mas eu gravo dali. Você trabalha em casa, ninguém valoriza o que você faz, né? Pelo contrário, você mais recebe, embora eu libere palavras de bênção na vida das pessoas há 7 anos, eu mais recebo foi a palavra de maldição, misericórdia. Você não faz nada, você fica aí e tal, né? YouTube não é nada, quem trabalha com internet, né? Eu digo que o meu trabalho é o trabalho mais importante que tem no mundo. Porque é um ministério, é um ofício. E eu não ajudo pessoas a passar na prova do Detran, a botar o shape, né? Eu não ajudo pessoas a passar em concurso. Tudo é bênção. Passar no concurso é bênção, é legal, é muito bom. É muito bom a pessoa colocar um shape, né? O corpo da pessoa, cuidar da saúde, né? Cuidar da alimentação. Isso tudo é muito bom. A pessoa passar numa prova, a pessoa ter o conhecimento para tal coisa. Tem um monte de canal falando sobre essas coisas da vida. Modéstia à parte, nesse ponto eu não vou ser modesto, né? Eu aqui faço o que há de mais importante, que é falar da salvação, que é tratar com pessoas que estão no pior momento da vida delas. Então eu tenho um privilégio. Eu digo que aqui o pessoal na nossa sociedade respeita muito o médico, né? E eu também respeito, porque lida com a vida. É uma profissão que lida com uma coisa séria, que é a vida. Eu também lido com algo mais sério que a vida eterna. Então eu levo muito a sério o meu trabalho, embora eu sei que as pessoas, nem todo mundo valoriza, nem todo mundo entende. Eu particularmente, não considero como trabalho o ponto final. Porque o ponto final ali é o ministério. Mas o que eu faço para o ministério é um trabalho. Estudar a Bíblia, ler, escrever livro, gravar, mexer com toda a questão porque envolve muita coisa. E às vezes eu sento aqui nessa cadeira, eu fico horas sentado. Horas. Sabe? Eu fico manhã, tarde e às vezes até de noite sentado. Só que, né, ninguém vê isso aí, só se vê a ponta do iceberg, como eu falei, né?
Eu não estou aqui falando dos irmãos, tá? Estou falando porque normalmente quem a gente tem mais resistência são as pessoas mais próximas, as pessoas da família, as pessoas ao redor, né? Que às vezes não estão nem fisicamente ao redor, mas se levantam com colocações. Que a gente tem que relevar, a gente tem que desconsiderar, isso não pode ser a opinião mais importante. A internet tem muito hater, né? E pessoalmente também há muito hater. O que são os haters, Alan? São pessoas contrárias, né? Então eu vou pegar aí mil comentários. Se eu for ler ou dar importância só para dois que falar, tua barba é feia, o seu cenário é horroroso, é horrorível, como diria o meu filho quando era pequeno, ele dizia, era horrorível. Teu cenário é horrorível, hoje até tá bonitinho. Se eu for ligar para isso, né, a gente não vai adiante. Mas é um ofício, é um ofício. E como eu falei, Deus me levou a viver na dependência. Então, as coisas elas vão pelo lado de que o Senhor, ele como que eu diria? Ele conhece o coração da pessoa. Eu já vi gente começando canal no YouTube, falando da palavra e se perder por conta de orgulho, por conta de vaidade, por conta de ambição, por conta de dinheiro. Eu já vi. Tem gente que valoriza demais isso aqui, ó, sabe? Ó, tá vendo essa plaquinha? Tá bom, é bênção, não é uma plaquinha do YouTube, 100 mil inscritos. Mas isso não é nada. Você pode ter plaquinha, você pode ter cenário, você pode ter o que for. Se você não tiver a chancela do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo e o propósito do Espírito Santo no teu coração, você não tem nada. Você está indo para o inferno falando da Bíblia. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre ajudei. Vinham aqui em casa, falavam, Alan, como que eu faço para criar um canal? Eu falava, olha, faz mesmo. Você pode criar um canal sobre costura. Se você pensar assim, mas tem 1000 pessoas falando de costura. Tem 1000 pessoas falando de costura. Mas ninguém fala de costura como você. Porque você é uma pessoa única. Tem 1000 pessoas falando da palavra, mas ninguém vai falar da palavra como você. Tem 1000 pessoas falando de soltar pipa, mas ninguém solta pipa como você. Então, o ser humano é muito pessoal, ele é muito individual, né? Muito único, eu diria. Essa seria a palavra correta. Então, o canal no YouTube ele tem sido uma bênção. Só que, como eu falei, o YouTube é muito inconstante. Muito inconstante. Se eu ficar aqui, irmãos, uma semana sem postar, acabou. Canal despenca, isso já aconteceu outras vezes. Canal despenca, despenca tudo, sabe? Tudo. O público some, ele não entrega mais. Se eu mudar o assunto, se eu parar de falar sobre alguns assuntos aqui no canal, ou se eu voltar a falar sobre alguns assuntos, quer ver um assunto que se eu voltar a falar o canal vai bombar? Cônjuge. Cônjuge é falar de relacionamento e da vida de uma outra pessoa. Principalmente aquele que foi embora, aquele que abandonou os caminhos de Deus, aquele que abandonou a família. Esse canal vai bombar, meu irmão, minha irmã, vai bombar. Só que não é o assunto. Eu não estou aqui para falar aquilo que eu quero que as pessoas ouçam, ou que as pessoas querem ouvir. Eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor quer falar. Por mais chato que seja, eu não fico trazendo aqui mensagens de evangelho triunfalista. Vocês veem isso. Eu não fico aqui falando, não, porque olha, vai dar tudo certo, esse ano vai ter. Não tem nada. Às vezes eu venho uma marretada, eu mando um short aqui que é uma coisa chata, que a pessoa de repente não queria ouvir, mas ela precisava ouvir. Eu abro uma live aqui, eu trago uma mensagem que é uma coisa chata que a pessoa não queria ouvir, mas ela precisava ouvir. Às vezes, na maioria das vezes eu digo isso, porque 90% dos textos que eu trago aqui, Deus me deu na madrugada, Deus falou comigo, e é para mim. É coisa que nem eu queria pregar. De coração. Tem coisas aqui que às vezes nem eu queria trazer. Mensagem que nem eu queria estar pregando. Mas o Senhor mandou. E aí eu vou pregar. Eu sou o primeiro ouvinte. O primeiro a tomar a chibatada. Teve uma vez aí que o Senhor me deu um texto, vocês vão lembrar. Falando dos escudos de Jeroboão. De Roboão, na verdade. Roboão, ele fez um acordo lá com o Sisaque, o faraó. E o Senhor está falando comigo aquilo. Na madrugada o Senhor falou comigo, você tá com aparência de crente, você tá pregando aí, tá com canalzinho no YouTube, mas tua intimidade é nenhuma, tu tem que voltar a ter intimidade. Teus escudos de ouro o inimigo roubou. Você tá com o escudo aí de bronze, parece ouro, mas não é. Não tem valor, não tem mais poder, é só blá blá blá. Você tá falando e é blá blá blá, não tem poder. Naquela época Deus falou comigo isso. E eu trouxe aqui no canal. Então, quando eu falo trabalho porque sim, Paulo viveu do evangelho. Ele não teve vergonha disso, pelo contrário. Jesus, o ministério dele foi pautado em cima do evangelho, a vida dele foi pautada em cima do evangelho.
E algumas pessoas que seguiam ele ali sustentavam o ministério dele. Como muitos sustentavam o ministério de Paulo. Comigo não é diferente. Tem um grupo de irmãos aqui, de poucos fiéis aqui, que se não fosse eles, esse canal... Porque não adianta, meus irmãos, na hora que eu vou pagar a luz, na hora que eu vou comprar uma água, na hora que eu vou comprar comida, pagar o colégio dos meus filhos, eu tenho que pagar com dinheiro, eu não pago com coração. Eu não pago com jejum, com madrugada. Então quem sustenta esse ministério aqui são as pessoas que generosamente abençoam esse ministério. São as pessoas que assistem o anúncio. Alan, eu não tenho condições de te abençoar, mas eu assisto o anúncio do YouTube. E aí monetiza. Eu compartilho o teu canal, eu comento, porque essas coisas, sei tudo, meu irmão. Você está abençoando o ministério. Sei tudo, você está abençoando o canal. Estou tendo aqui uma conversa muito sincera com os irmãos. Alan, não tenho condição, mas eu estou no clube de membros, é o que eu posso. Aquele clube de membros ali de R$ 5,99, R$ 6,99, pode parecer pouco para você, mas é muito. É bênção. É bênção, não é pouco, é bênção. São os irmãos que com generosidade sustentam o ministério, sabe? Então aqui estamos, e para mim é uma experiência maravilhosa, porque Deus não tem me deixado faltar. A gente vive essa experiência, irmãos. Tem mês que eu faço assim, misericórdia, mês tá chegando aí o dia 10, tá chegando aí o dia 15, chegando, misericórdia, Senhor, como que eu vou fazer? Vai embora tudo. Teve meses complicados, e tem meses complicados, mas o Senhor vem lá, do nada ele move o coração de alguém e pum, aparece. Aparece, acontece. Eu falei para vocês, né, ó, essa estante aqui que vocês estão vendo, estante bonitinha. Ó, a estante, essa cadeira aqui, ó, que eu não tinha isso aqui. A cadeira, a sala inteira. Vou levantar aqui, ó. A sala não era assim, ó. Foi completamente reformada a minha sala, ó. Isso aqui tudo. Esse tetinho aqui bonitinho, o piso no chão. Foi um irmão do canal, uma pessoa do canal. Um membro aí, um inscrito do canal que abençoou. O Senhor tocou no coração dessa pessoa, essa pessoa entrou em contato comigo e falou: Alan, estou há mais de um ano te procurando, tentando entrar em contato com você para te abençoar, porque o Senhor me revelou que era para eu fazer isso. Essa sala aqui era toda quebrada. Até o final do ano passado, início de janeiro, toda quebrada. Tinha uma janela aqui atrás, uma persiana, era pintado de azul que eu pintei. Esse teto aqui era telha, não era rebaixamento. Um calor absurdo, eu gravava aqui. A gente vive de milagre. Eu vivo de milagre. Não vou falar de mim. Eu vivo de milagre. Vive de fé. Eu vivo de fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então eu vivo de fé. Vivo de dependência. Eu prefiro depender de Deus do que depender dos homens. Porque depender dos homens é a pior coisa que tem. Agora depender de Deus, meu irmão, minha irmã, é a coisa mais maravilhosa que tem. Porque ele conhece a nossa necessidade, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa sinceridade. Não se importa com os cachorros, não. Os cachorros aqui, eles fazem sinfonia. Um faz a segunda voz lá do outro lado, outro faz o contralto aqui, outro faz o tenor ali. E a minha cachorra aqui também late bastante. Então eu dependo de Deus. Dependo do Senhor. Então, estou gravando esse vídeo aqui como uma conversa, tá? Não sei nem por qual motivo eu estou gravando. Veio no meu coração de falar um pouco sobre o canal, sobre os bastidores. Eu tinha até vontade de criar um canal, ou de, nesse canal aqui, criar uma playlist só falando da minha vida, dos bastidores, sabe? Conversando com vocês, falando como que estão as coisas. Eu não sei se seria do interesse dos irmãos. Mas, se for, vocês comentam aqui embaixo, tá? Porque às vezes também a pessoa fala: não, vai lá, vai, tamo contigo. Que nem as orações na madrugada. Tamo contigo. Aí aparecia 3 pessoas. O povo de Deus não é mole não, hein? Então assim, é o Senhor. Então não é fácil. Nem todo mundo valoriza. E aí o que para mim vale são os testemunhos, sabe? Ouvir aqui nos comentários, porque eu não sou uma pessoa vaidosa, nunca fui. Eu não tenho orgulho, eu não tenho vaidade, eu não fico... Olha como eu sou bom. Poder no sangue de Jesus, minha mensagem é bem mequetrefe. Perto dos grandes conhecedores aí, é bem mequetrefe. Eu não sou nenhum grande conhecedor. Eu não tenho estudo para isso. Não tenho estudo. Eu estou vendo uma série que é o Cavaleiro dos 7 Reinos, que fala sobre um cavaleiro que não foi ungido, mas ele se portava como cavaleiro. Eu vejo isso na minha vida. Eu não fui ungido, não fui ordenado, não fui comissionado pelas grandes igrejas ou pelo sistema religioso, não.
Eu acho que muita gente carrega a unção, mas não tem o título. E muitos carregam o título e não tem a unção. Então, eu acho que aquilo que Deus faz é o que importa. A palavra diz, nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja dele e não nossa. O vaso é de barro, mesmo. É miserável, é pecador, é pobre, é defeituoso. Se você falar comigo uma semana, se o irmão ou a irmã tivesse a oportunidade de ficar comigo uma semana, vocês iam ver que eu cometo erros que vocês não cometem. Eu falo assim, rapaz, olha como o Alan dá bobeira em coisas triviais, coisas bobas que eu não cometeria. E eu vou ver que vocês cometem erros que eu não cometo. Bobos também. Porque assim somos nós, irmãos. Seres humanos, sabe? Somos seres humanos falhos, que carecemos da graça de Deus. Se não for o Espírito Santo, eu sento ali, ligo aquele computador, ligo a câmera, ligo o OBS, eu não lembro nem o meu nome. Mas o que me faz lembrar, o que me faz colocar e pregar e falar, não aquilo que é uma grande novidade. Não, o canal aqui não é sobre isso. O canal aqui não é, olha aquilo que ele disse, nunca pensei nisso. Não. O canal aqui é, eu precisava ouvir isso. Eu já ouvi isso mais de 1000 vezes. Mas nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, nessa segunda, nessa quinta, nesse domingo, não importa. Eu precisava ouvir isso. Por isso que eu oro antes e peço, Senhor, que seja a palavra dita ao seu tempo. A palavra dita ao seu tempo é isso. A revelação é isso. É quando Deus fala aquilo que você precisava ouvir naquele momento, daquela forma, sabe? Isso é a revelação. Algo que entra dentro do coração. Parece que o Espírito Santo ele vai e ele revela aquilo que só você sabia, que estava dentro do teu coração, que você estava conversando com alguém naquele dia, que você estava pensando naquele momento, e aí você escuta aquela palavra. É isso que é a revelação. Não é minha não, tá? É do Senhor, é do Espírito Santo. Porque o homem nada tem. Eu nada tenho. Então, como eu falei, né? Gravar aqui é a ponta do iceberg. Chegar à noite e gravar é a ponta do iceberg. Às vezes, eu tô ali horas, a maioria das vezes, horas, estudando, lendo, meditando, gravo, regravo. Quantos e quantos vídeos eu gravei e eu não saiu o áudio, eu tive que gravar de novo. Ou deu erro no louvor, eu gravei de novo. Ou caiu a internet, faltou luz, eu gravei de novo. Aqui já tá assim, né? Caiu uma gota do céu, já acaba a luz ou acaba a internet, então eu já fico já esperando isso. Então agora, por exemplo, tá ameaçando chover. Eu já tô aqui como? Já idealizando, né? Mas o Senhor nos dá graça. O Senhor nos dá graça. E nós seguimos com o Senhor aqui. Então esses 7 anos de canal tem sido uma bênção. Eu não tô aqui me dobrando ao sistema, não tô me dobrando. Nunca falei de política, no sentido de ficar anunciando políticos aqui, fazendo propaganda de política. Vote no fulano, não sei o quê. Nunca falei de igreja, ficar fazendo mexendo de igreja. Não, porque a igreja tal, a igreja que eu faço parte, vai para lá também. Não, acho que você tem que viver uma experiência com o Senhor, como eu vivo. Eu depois que eu passei por todo o deserto e o processo de restauração da minha vida, eu não prego aqui a minha experiência. Quando você vive um divórcio, uma separação, quando você passa por um divórcio, a dissolução de uma família, de um casamento, você tem 3 opções quando você vive um divórcio que veio a partir de um adultério. Você viver sozinho, você recomeçar sua vida com uma outra pessoa, ou você buscar restauração por aquele relacionamento, sabendo que Deus pode ou não restaurar. São 3 possibilidades. Tem gente que vive sozinho, tá tudo certo, é a solitude dela, é a escolha dela, é a decisão, é a experiência que ela está vivendo. Não pregue isso. Tem uma filha de 2 cantores muito famosos, ela é uma pastora que só vive em podcast, muito conhecida, ela prega a solitude. Não, porque eu estou há tanto tempo sem ninguém, vou ficar sem ninguém a minha vida toda. Não pregue a sua experiência individual. Como tem gente em canais de restauração que pregam a sua experiência de restauração, como se fosse uma obrigação a pessoa buscar por restauração. Como tem gente doida que parou de buscar por restauração, que começou a buscar uma nova pessoa que prega isso. Teve uma pessoa doida aí que até Tinder fez no canal que ela tinha, que era de restauração, essa pessoa. Aí ela parou de buscar restauração, fez Tinder. Não, quem é de São Paulo? Quem é do Rio? Isso é coisa de gente doida, meus irmãos. Não se prega experiência individual. Não se prega. Você dá as possibilidades. Eu digo que no livro eu falo sobre isso muito profundamente. A possibilidade de Esther, a
A possibilidade Esther, certo, eu errei, mas acertei. A possibilidade Ruth e a possibilidade Noemi. São 3 possibilidades. Esther casou, né, um segundo casamento com alguém cuja mulher dele não tinha morrido. Vasti não morreu. A ex-esposa de Assuero. A Ruth se casou de novo com alguém depois que o marido dela morreu. E Noemi escolheu ficar só. E tá tudo certo. São 3 possibilidades. Você tem a possibilidade Gomer, Oséias, que é a restauração de um relacionamento que foi destruído. São possibilidades. Deus, a graça de Deus é multiforme por isso. Que na paleta de cores de Deus é souvenir, é coral, é uma infinidade de cores. E a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha. Sabe? Que aí o pessoal também leva para o outro lado, né? Que tem os 2 extremos. O extremo da religiosidade. Não, porque, né, o pessoal esse cavalo com aquele negócio que só enxerga para frente, e tem o outro extremo, que é o extremo da turma do pode tudo, né? É o pode nada e o pode tudo. E o pode tudo vem com aquele papinho de Deus, quebra protocolos. Deus não vai contra a palavra dele. Não vai. A gente tem que entender a palavra dele. O que ele odeia, o que ele proíbe, o que ele permite, o que é o projeto dele, que no princípio era assim, mas por conta do pecado foi destruído. Então, assim, voltando, 7 anos de canal, é uma bênção estar aqui com vocês, é uma bênção viver essa experiência no YouTube. É muito instável, é tudo muito estável, é tudo às vezes muito cansativo, mas é tudo muito gratificante, né? Conversava com um amigo isso essa semana, às vezes tem dia que o cansaço vem, aí aquele perigo de se acostumar com os milagres, né? Se a gente for parar para olhar, cara, é só milagre, só bênção, só mudança, só, sabe, operação de Deus, não tenho o que reclamar. Mas às vezes nós nos acostumamos, né? E isso é um perigo. O nariz está coçando uma barbaridade. Como Israel se acostumou no deserto com os milagres. É um verdadeiro perigo. Então, esses 7 anos, hoje me deu vontade de gravar nessa tarde de domingo esse vídeo aqui, falando um pouquinho sobre o canal. O intuito do canal não é meu ego, não é minha vaidade. Eu já ouvi gente falar assim, é só dinheiro. Se fosse dinheiro, eu estava falando de cônjuge. Que aí eu estava pegando aí 300 mil visualizações, 400 mil visualizações. Até no grupo da Ambev, tem vídeo meu falando de cônjuge de 6 anos atrás, com 300 mil visualizações. No grupo da Ambev. Esse dia tinha um fornecedor da Ambev que veio falar comigo isso. Eu falei, rapaz, aí o dono do bar aqui também falou, Alan, tem mesmo, eu já vi. Então, assim, então o intuito não é esse. Não é orgulho, fama, igual o pessoal que era da igreja que eu congreguei falava, não, porque você, né, você foi tirado dos cargos, depois que você deixou de ser... depois que você passou pelo teu deserto, aí se separou, divorciou, né? Se separaram... Você foi. Aí agora tu quer pregar, né? Porque é o teu orgulho, a tua vaidade, você quer pregar, quer. Não mesmo. Estou vivendo aquilo para o qual eu fui chamado desde quando eu era pequeno. Eu tenho uma gratidão imensa por cada um dos irmãos aqui no canal. São quase 200 mil pessoas que o Senhor colocou como uma família. Que me sustentam em oração, que me sustentam em palavras, que me sustentam em cobertura espiritual, porque eu sinto isso. Eu sinto. Uma vez que eu pedi para os irmãos estar orando, que eu estava passando por um momento de dificuldade, eu senti a cobertura espiritual. É como se fosse uma igreja. Porque se um pastor pede uma igreja para orar, uma igreja pequena, é 150, 200 pessoas orando. Se um pastor pede uma igreja grande, é 1.000 pessoas orando, 2.000 pessoas orando. Aqui no canal são 80 mil visualizações de pessoas diferentes por dia. Se eu peço para orar, no mínimo aí, a metade disso, 40 mil pessoas vai estar orando. Eu não acho que é pouca gente. Eu louvo muito ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Tá bom? Deus abençoe vocês nesse dia. Pai, Senhor,